Após falhar na invasão inicial da Ucrânia, a Rússia acreditou que venceria apenas pela força numérica. O domínio aéreo teve pouca influência. Tanques, artilharia e pessoas seriam essenciais se a Rússia conseguisse mobilizá-los em grande número. Muita coisa mudou desde então. Agora, drones dominam o campo de batalha, e são eles que estão destruindo a Rússia por dentro, tornando quase impossível para o país vencer a guerra na Ucrânia. Kiev mira nos pontos cegos da Rússia, tornando a derrota de Putin inevitável. Tudo se resume a um erro crucial da Rússia desde o início da guerra: foco excessivo na Crimeia. Isso é o que afirma a Euromaidan Press, que disse em 18 de setembro que o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletnychuk, identificou uma brecha na defesa russa. Crimeia é o ponto fraco da Rússia. Não só porque a Ucrânia ataca a península, mas porque a Rússia está tão focada em defender a Crimeia que sacrifica suas defesas aéreas. A Rússia protege melhor a Crimeia ocupada do que suas refinarias de petróleo. Moscou reforça constantemente a defesa aérea na península com sistemas avançados, devido aos ataques da Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, Pletnychuk afirmou: "Isso é muito bom." No entanto, o problema vem do fato de que desviar essas defesas aéreas para a Crimeia significa que oportunidades surgem em outros lugares. A Ucrânia está se beneficiando. O foco de Vladimir Putin na península anexada em 2014 faz com que ele descuide de talvez seu recurso mais importante. O exército russo depende de petróleo refinado para todas as suas operações. Produtos de petróleo refinado como diesel, gasolina e combustível de aviação mantêm as aeronaves e unidades mecanizadas da Rússia funcionando. Com a produção abundante desses produtos, a Rússia pode vendê-los a países que burlam sanções ocidentais, lucrando bilhões. No entanto, é a parte da abundância que é o problema. A Rússia depende muito do petróleo refinado e faz pouco para proteger suas refinarias. Devido ao ponto cego de Putin em relação à Crimeia, a Ucrânia tem destruído refinarias por todos os lados com ataques de drones de longo alcance. Os ataques da Ucrânia às refinarias cresceram em 2025, especialmente desde agosto. Em 29 de agosto, a UKR Inform relatou que a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reconheceu o impacto dos ataques ucranianos nas refinarias russas. Falando sobre um ataque russo recente a Kiev, Karoline Leavitt disse que a Rússia lançou seu ataque contra Kiev. E da mesma forma, a Ucrânia recentemente atingiu as refinarias de petróleo da Rússia. Eles destruíram 20% da capacidade de refino de petróleo da Rússia em ataques durante agosto. A Reuters informou no dia seguinte que a capacidade de refino inativa da Rússia atingiu o recorde de 64 milhões de toneladas por mês em agosto. Isso foi 65% acima do previsto pela Rússia em seu plano de manutenção das refinarias. Isso mostra que Putin errou ao enviar defesas aéreas para a Crimeia, deixando refinarias russas vulneráveis. A perda de todo esse petróleo refinado tem vários impactos na Rússia. O mais óbvio desses impactos é sentido no campo de batalha. Quando gasolina e diesel não estão sendo produzidos nas refinarias da Rússia, esses produtos não chegam até os soldados russos. Tanques não funcionam com fumaça, nem veículos blindados. Se a Ucrânia destrói refinarias de combustível de aviação, a Rússia também fica impedida de lançar mísseis e bombas planadoras nas cidades ucranianas. O que Putin fez foi expor a jugular da Rússia e convidar a Ucrânia a atacar essa veia crítica quantas vezes quiser. A Ucrânia aceitou. O bombardeio contínuo também prejudica financeiramente a Rússia, segundo a Al Jazeera. A Ucrânia adotou este ano uma estratégia dupla para cortar o combustível da economia e do exército russos e eliminar receitas russas de exportações de energia. Muitas estatísticas mostram que a segunda parte da estratégia funciona bem. Segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, a Rússia obtém receita com exportações de combustíveis fósseis, incluindo muitos produtos de petróleo refinado. Caiu 2% em agosto de 2025, em comparação com o mesmo mês de 2024. Ainda pior para a Rússia, essa terceira queda consecutiva de 2% em 3 meses mostra que os ataques da Ucrânia ao refino russo estão funcionando.
O site oilprice.com informa que as receitas de petróleo e gás da Rússia devem cair 23% em setembro de 2025 em relação ao ano anterior. Isso mostra como ataques ucranianos ao setor de energia russo reduzem os recursos de guerra de Putin. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, a Rússia pode ficar sem recursos para a guerra. Se a Rússia não transferir as defesas aéreas da Crimeia para proteger suas refinarias, a Ucrânia não terá razão para parar. As vendas de gasolina da Rússia caíram ao menor nível em 2 anos, informou o político em 18 de setembro. As vendas de petróleo A92 caíram 217%, atingindo 15.600 toneladas. Esse é o menor nível desde 2023. As vendas de petróleo A95 caíram 155%, totalizando 12.060 toneladas. Segundo a Político, essas quedas acentuadas são resultado das paralisações inesperadas de várias refinarias russas nos últimos meses. Segundo um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, a agência bloqueia sistematicamente o envio de petrodólares ao orçamento militar russo. Bombardeios a refinarias russas diminuem a capacidade do agressor de lutar contra a Ucrânia. A situação interna da Rússia também não melhorou muito. No fim de agosto, o The Guardian informou que a Rússia enfrenta crise interna de combustível, além de vendas menores e dificuldade de exportação. Seus soldados precisam de combustível nas linhas de frente na Ucrânia. Os preços dispararam para níveis recordes ao longo do mês passado, com muitos postos de gasolina na Rússia ficando sem combustível. Motoristas são obrigados a esperar horas na fila para tentar abastecer. Embora esteja longe de ser a primeira crise de combustível que a Rússia enfrentou na história recente, esta crise em particular é diferente. Segundo Boris Arenstein, analista independente de gás e petróleo ao The Guardian, esta não é a primeira crise de combustível. Isso já ocorreu antes da guerra, diz Arenstein. Os ataques são grandes, coordenados e frequentes, vindo em ondas. E as refinarias simplesmente não têm tempo para reparar os danos causados pelo ataque anterior antes que o próximo aconteça. Voltaremos a esse ponto dos reparos em breve. Por ora, a Ucrânia segue atacando refinarias sem desacelerar. Qual motivo teria para parar? Ao priorizar a Crimeia em vez das refinarias, Putin facilita ataques frequentes às artérias de petróleo da Rússia. A Ucrânia fez isso em 20 de setembro, atacando com drones refinarias em Samara e Saratov. Ambas foram atacadas várias vezes em agosto, como explicou Arenstein sobre a estratégia ucraniana. E tiveram explosões e incêndios após os ataques. O ponto cego continua vulnerável há meses. Jason J. Smart aponta isso durante uma conversa com o analista de defesa e ex-Sea, Air and Land da Marinha dos Estados Unidos da América, Chuck Farrar, no canal do YouTube do Kyiv Post. Eles devem perceber que a situação está ficando cada vez mais fora de controle e que não vai melhorar, diz Smart sobre a situação militar da Rússia. Veja os ataques às refinarias de petróleo. A Rússia enfrenta dificuldades com o petróleo e há grandes filas por gasolina no país. Elas estão se espalhando muito rapidamente. Mas, mais do que isso, a Rússia hoje está perdendo receita. A Rússia ainda pode vender o petróleo bruto e os produtos refinados de petróleo que possui. Anotações inteligentes. Mesmo assim, vende com prejuízo, pois os países compradores precisam lidar com a frota fantasma da Rússia por causa das sanções ocidentais. O maior risco aumenta o poder de barganha desses países, permitindo exigir descontos. Isso Putin nunca teria aprovado se não fosse pela guerra que a Rússia está travando. Para agravar todos esses problemas, a Rússia está tendo dificuldades para consertar suas refinarias. Como dissemos no vídeo, Farrar destaca para Smart o quão impressionante é a campanha de drones da Ucrânia contra refinarias russas. Farrar afirma que os ataques às refinarias são feitos com elegância. Esta é a primeira vez que uma nação sem força aérea estratégica realiza bombardeios contra alvos estratégicos. Veja esses vídeos com atenção. Os ucranianos não atacam itens aleatórios na refinaria, mas sim componentes críticos específicos. Eles atingem itens que demoram 8 meses para consertar. Por que esses componentes levam tanto tempo? Devido às sanções ocidentais, a Rússia não consegue obter os componentes para consertá-los. Não é só o Ocidente se gabando da eficácia das sanções. A Rússia diz que as sanções estão prejudicando os reparos em suas refinarias.
O Moscow Times informou em julho que a Rússia está muito atrasada no cronograma de reparos. O ministro da Energia, Sergei Savileyev, foi surpreendentemente franco sobre o motivo das interrupções. Savileyev perguntou retoricamente: por quê? Dado o regime de sanções sob o qual estamos atualmente, deveríamos ter, digamos, 4 meses de reparos planejados, mas tivemos atrasos ou não entregamos o suficiente. Lembre-se, esses comentários são de antes da intensificação dos ataques ucranianos às refinarias em agosto. A Rússia já enfrentava dificuldades nos reparos, antes da Ucrânia adotar sua estratégia de ataques repetidos. Agora perde componentes críticos em refinarias sem manutenção programada desde o início. A Rússia tem cada vez menos peças para reparos e só pode usar esse estoque até certo limite. E graças à decisão de Putin de enviar sistemas de defesa aérea para a Crimeia, em vez de para as refinarias da Rússia, qualquer reparo pode ser desfeito rapidamente pelos drones da Ucrânia, pois não há defesas aéreas para detê-los. Putin criou o problema que prejudica a Rússia. Quer saber as duas grandes ironias nisso? Embora Putin tenha criado um ponto cego nas refinarias para proteger a Crimeia, as várias unidades de defesa aérea enviadas pela Rússia à península não cumprem seu papel. A Crimeia virou o local onde a Rússia perde suas defesas aéreas. A Euromaidan Press destaca isso, observando que em agosto, que é exatamente o mesmo mês em que a Ucrânia intensificou seus ataques às refinarias, a Rússia perdeu equipamentos valiosos após ataques de drones ucranianos na Crimeia. Entre eles haviam radiotelescópio, 70 radar UTOST, estação de radar costeira e cúpula do sistema de navegação Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya Sistema. Talvez o mais embaraçoso seja que um radar 96 L6AP integrado ao sistema S-400, que deveria impedir esse ataque, também foi destruído. Mesmo com o foco de Putin na Crimeia, a península não parece mais segura do que se a Rússia trocasse as defesas aéreas nas refinarias. Aqui você pode dizer que as defesas aéreas da Crimeia já estão instaladas, mas para a ilusória tranquilidade dos 80 mil russos étnicos que se mudaram para a Crimeia desde a anexação, do que para uma defesa real. Isso nos leva à segunda ironia. Talvez nada disso importe, pois as defesas aéreas da Rússia não conseguem lidar com os drones ucranianos. O caso do sistema de radar S-400 que acabamos de mencionar é um dos muitos exemplos disso. O S-500 da Rússia, considerado seu sistema de defesa aérea mais avançado, também foi afetado pelos ataques da Ucrânia. A Euromaidan Press diz que esse sistema deveria ser capaz de interceptar mísseis balísticos e de cruzeiro, mísseis hipersônicos e aeronaves estratégicas. Ele pode detectar alvos a até 800 quilômetros ou 497 milhas de distância e pode atingi-los a uma distância de 600 quilômetros ou 372 milhas. Além disso, ele pode ser integrado ao S-400 da Rússia, e tudo isso pelo valor substancial de 600 milhões de dólares por unidade. Todas essas especificações são impressionantes. Mas note que esse sistema avançado chegando à Crimeia não foi feito para combater drones. A Ucrânia usa principalmente uma única arma, e em 8 de agosto mostrou por que isso é uma grande falha. Naquela data, a mídia United 24 informou que um dos drones da Ucrânia destruiu um sistema de radar 98L6 INC na Crimeia. Esse é o sistema de radar ligado ao S-500, o que significa que alguns drones, que provavelmente custaram à Ucrânia algumas dezenas de milhares de dólares cada, conseguiram deixar o superavançado S-500 cego. Então, talvez, o fato de Putin não conseguir proteger as refinarias da Rússia com defesas aéreas, porque está ocupado demais enviando essas defesas para a Crimeia, não faça diferença. Essas defesas já se mostraram ineficazes contra os drones da Ucrânia várias vezes. Se elas não estão sendo atingidas diretamente por esses drones, na Crimeia, estão falhando em impedir que os drones atinjam outros alvos de alta prioridade. Quem garante que teriam melhor desempenho nas refinarias da Rússia? Provavelmente não, mas ao menos algumas defesas aéreas ineficazes seriam melhores que nada. Se nada mais, elas poderiam fazer a Ucrânia reconsiderar o risco de usar drones de longo alcance mais caros em seus ataques às refinarias.
Mas Putin optou por não usar defesas, em vez de colocar algumas em suas refinarias. A Rússia está tão sobrecarregada na defesa aérea que não consegue reagir, e refinarias seguem sendo atingidas. A Crimeia segue vulnerável, mesmo com as defesas aéreas russas. E tudo isso, no final das contas, resulta em uma grande crise para as forças armadas russas, que estão à beira de se autodestruírem. Enquanto suas tentativas de conquistar território na Ucrânia falham. Vamos voltar com Smart e Fahar para dar uma olhada no que está acontecendo com as forças armadas russas no campo de batalha na Ucrânia. Segundo Fahar, a Rússia segue com ataques frequentes, mas suas unidades estão tão distantes que não conseguem se apoiar mutuamente. Os ataques são descoordenados e fáceis de lidar para a Ucrânia. As perdas russas são enormes. Os russos iniciaram a ofensiva de verão com 170 mil soldados na Ucrânia. Fahar afirma que Putin esperava que a ofensiva quebrasse o moral ucraniano e garantisse à Rússia a vitória desde o início da invasão. Em vez disso, os soldados russos passaram pelo moedor de carne e a Rússia não alcançou nenhum dos objetivos que Putin estabeleceu para o verão. Eles perderam 210 mil desde maio, diz Fahar, sobre a taxa de baixas da Rússia. E esse é o número mais baixo das estimativas, que chegam a 310 mil baixas. A Rússia simplesmente não é mais capaz de lançar grandes ataques, e certamente não consegue realizar os tipos de ataques coordenados necessários para derrubar as fortalezas da Ucrânia. Grandes perdas de unidades mecanizadas ao longo da guerra, é claro, têm um papel em tudo isso. Não podemos ignorar os ataques às refinarias e seu impacto nas tropas russas na Ucrânia. Já mencionamos isso. Destruir instalações de diesel e gasolina impede soldados russos de obter combustível para ataques mecanizados. Eles devem atuar em pequenas unidades desarticuladas, como Fahar destacou. Enquanto Putin mantiver um ponto cego na defesa das refinarias russas, os soldados dele em campo não vão conseguir avançar como ele quer. Todos esses problemas contribuem para que a moral da Rússia despenque, que é exatamente o oposto do que Putin quer alcançar. Veja, há assassinos de oficiais, afirma Fahar. Há deserções em unidades inteiras, canibalismo, doenças, tudo típico de um exército derrotado. A menção ao canibalismo chama a atenção, pois, embora pouco divulgada na guerra na Ucrânia, está ocorrendo. Em 20 de junho, o Kiev Independent divulgou que a inteligência militar da Ucrânia, direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, vazou um rádio russo mostrando que ao menos um soldado russo comeu um compatriota. Ninguém fugiu. Braylock matou e comeu ele por 2 semanas. Um interlocutor, identificado pela direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia como comandante da unidade de reconhecimento da 68ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Rússia, afirma na transmissão vazada que Braylock também não durou muito. Eles dizem que ele foi um 200, gíria militar para soldado morto. Porra, se ele comeu o camarada já é algo a se pensar. Isso quer dizer que soldados russos deveriam pensar em canibalismo se estiverem desesperados. Não dá para responder sem todo o contexto. O simples fato de o canibalismo ter sido discutido e ocorrido revela muito sobre o estado das forças armadas russas atualmente. O pior é que Putin talvez nem saiba que isso está acontecendo. Smart perguntou a Fahar se a Rússia ainda pode conquistar a Ucrânia. Fahar respondeu que isso não está nos planos. Eu nem tenho certeza se Putin sabe o quão ruim está, mas acho que seus generais sabem neste momento. Ninguém quer ser quem vai até a mesa de conferência de 20 metros contar ao chefe o quão bagunçado está tudo. Talvez esse seja o maior problema de Putin. Ele tem pontos cegos porque as pessoas ao seu redor não estão dispostas a contar para ele o que realmente está acontecendo. É isso que acontece quando você se cerca de bajuladores, puxa-sacos e pessoas que estão mais preocupadas em salvar a própria pele do que qualquer outra coisa, ao ajudar Putin a conquistar a Ucrânia, algo que está cada vez mais fora do alcance da Rússia. Os ataques ucranianos às refinarias não são a única causa desses problemas. Mais de 3 anos e meio de guerra de atrito cobraram seu preço da Rússia, assim como uma infinidade de outros problemas relacionados à brutalidade do conflito. Mas com as refinarias paradas, gasolina e diesel não chegam às linhas de frente, o que não ajuda em nada. O ponto cego de Putin prejudica seus soldados atualmente. Esses problemas ocorrem porque Putin defende um território anexado que julgava seguro, ao invés de defender o único recurso necessário para ter chance de sucesso.
Sobre a Crimeia, todas as defesas aéreas enviadas por Putin à península podem ser inúteis. A arma mais mortal da Ucrânia tem como missão destruir a ponte da Crimeia, que conecta a Crimeia à Rússia. Se essa ponte cair, o controle de Putin sobre a Crimeia será destruído. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre a campanha da Ucrânia contra as refinarias russas. Obrigado por assistir.